Como montar uma tabela de classificação automática no Excel? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, porque vai facilitar muito as suas análises, principalmente para quem está começando a trabalhar com dados. Isso porque, e aí é um problema que eu tive no passado, muitas vezes quando a gente está começando a explorar ligas novas, a gente acaba se deparando com campeonatos que a gente não faz ideia de quem são os melhores times, os times estão brigando para não cair, e às vezes o Excel vai lá e vai apontar para a gente o valor em uma aposta e ele vai falar, e você vai falar assim, cara, mas faz sentido ou não? O que eu tinha que fazer na época? Ia lá no Flash Score da vida, abria a tabela de classificação e dava uma olhada em como é que estava o cenário, né? Enfim, se fazia sentido ou não. Se você tem isso de forma automática no seu Excel, vai facilitar muito, porque é muito fácil você saber de cabeça que na Premier League o Liverpool, por exemplo, está em primeiro lugar. Mas e na National League, que é a quinta divisão da Inglaterra? Essa informação já é um pouco mais difícil. Mas você consegue ter isso de forma muito interessante com essa tabela de classificação automática que eu vou ensinar para vocês a montar. Inclusive, dá para a gente colocar alguns indicadores. No exemplo do vídeo de hoje, a gente vai ver alguns deles e como eles podem enriquecer a sua análise dentro das apostas esportivas ou até por curiosidade geral de futebol, caso seja o seu caso. Então, como sempre, vamos lá para o Excel, que eu vou mostrar passo a passo como que você monta essa tabela de classificação, separando aí por casa, fora e o desempenho geral também, para fazer essas análises mais específicas ou aprofundadas. Bora então para o nosso trabalho de montar a tabela. Bom, aqui a gente tem uma base, para quem assistiu o vídeo do curso do Gol, é basicamente a mesma base de dados. Então estou pegando aqui um exemplo da Premier League, e vocês vão ver que tem alguns jogos aqui que não foram realizados ainda, tá como incomplete, tá? Então isso vai ser interessante para mostrar para vocês como a gente vai trabalhar as fórmulas em relação a campeonatos em andamento, né? Então a gente tem aqui a data, isso aqui é relevante para a gente, os jogos. Na nossa base de dados, a gente também vai trabalhar aqui com os gols marcados, isso é importante, né, para a gente fazer gols pró, gols contra, saldos. Eu coloquei os dados de XG e também a gente tem aqui as cotações para fazer uma questão de pontos esperados, tá? Aí, com base nessa tabela aqui, que são os dados da Premier League, a gente tinha, acho que, sei lá, umas 30 rodadas completadas. Aqui a gente estava na rodada 31, tá? Então eram 31 rodadas já executadas, tem uma base bem legal. Eu também já fiz o cálculo de algumas informações interessantes para a gente. Primeira é a margem de juice que a casa coloca dentro das cotações dela em cada uma dessas partidas, né? Então vocês vão ver que o natural é começar alto e ir baixando, né? Conforme o campeonato passa, as coisas vão ficando mais previsíveis, tá? Vale reforçar que essa base de dados é do Footstats, e o Footstats não é exatamente a melhor ferramenta para a gente olhar odds. Tá? Isso porque eles trabalham com um mix de odds, isso aí pode dar uma divergência. Obviamente, se você pega uma casa como a Pinnacle, por exemplo, na Premier League, obviamente esse juice não vai ser tão alto assim, né? Não há necessidade disso, a gente sabe que é menor, mas só como uma referência, tá? Também já mostrei aqui o placar do jogo, que é muito simples. Se o número de gols do time da casa for maior do que o número de gols do visitante, então eu coloquei um H de home, né? Que é basicamente mandante em inglês. Se for igual, a gente teve um jogo empatado, então D de draw, que é empate em inglês, e o A de away, caso o número de visitantes, de gols do visitante seja maior, que significa que o visitante venceu. Então já tem aqui o placar do jogo. Também já fiz a classificação aqui dos pontos distribuídos em cada jogo. Então, em caso de vitória do mandante, que é o home, 3 pontos para o mandante, 0 para o visitante, e vice-versa quando o visitante é o vencedor. Tem também a questão do empate, né? Que aí fica um ponto para cada um. E aproveitei para calcular aqui os pontos esperados com base nas odds que as casas estavam oferecendo para aquela partida. Então, com base nessa odd aqui de 1,48 e considerando também os demais fatores, né, a probabilidade de cada um desses resultados, a gente consegue chegar aqui. Se você não sabe qual que é esse conceito de X-Points ou quer aprender a calcular, tem vídeo aqui no canal que eu faço passo a passo com vocês direitinho, explico toda a teoria e como vocês montam uma tabela de pontos esperados, que isso é bem legal para depois a gente confrontar e enriquecer a nossa tabela de classificação. Agora que eu apresentei para vocês a base de dados, vamos falar então de como montar essa tabela de classificação, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos começar nossos trabalhos na prática. Aqui eu tenho, então, eu coloquei uma numeração de 1 até 20, tá? Que é para basicamente a classificação do campeonato. Depois eu listei aqui, até em ordem alfabética por enquanto, os times, tá? Vocês vão ver que basicamente eu usei a mesma nomenclatura que a nossa base de dados utiliza. Então, por exemplo, o Bournemouth tem o AFC no nome. Então, eu tive que manter isso aqui para que ele puxe os dados certinho, né? Então, sempre mantenho o nome das equipes exatamente como tem na base de dados que vocês forem utilizar. E aí a gente começa a ter a nossa classificação organizada aqui.
Primeiro, número de jogos. É basicamente usar aqui um conto CES, né? A gente vai pegar um conto CES e vai pegar a base do nome dos times mandante. Lembrando, eu estou montando aqui uma classificação dos mandantes, né? Dos jogos em casa. Então, toda vez que na base de dados o time da casa for um Bournemouth, ele vai contar para a gente também. E aí, por isso que eu expliquei para vocês a questão do complete, eu também coloquei isso como um critério, tá? Aqui, ó. Se dentro do status do jogo a terminologia, o texto for complete, que significa que o jogo foi realizado. Por quê? Senão ele vai considerar também os jogos que não aconteceram. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber só a classificação até o momento atual. Então, vocês vão ver, inclusive, que tem times com 16 jogos e outros times com 15 jogos. É normal, né? Rodada ímpar, rodada 31. Alguns times fizeram mais jogos em casa do que outros. Os pontos é muito tranquilo também. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o trabalho de soma Cs, né? A gente vai somar, basicamente, na nossa base aqui, a coluna O, que é a coluna dos pontos do time da casa, certo? Que é exatamente essa daqui. Então, toda vez que o jogo tiver sido realizado, tá com complete, e a gente tem na nossa base aqui aparecer o Bournemouth em casa, ele vai somar os pontos para a gente. E em seguida a gente tem também a classificação. Aqui é mais tranquilo, né? É só você fazer um conto CES, no caso, usando os mesmos critérios que eu coloquei, jogos completos, procurando o Bournemouth, mas eu quero também, no caso do placar, agora a gente vem para o placar, todas as vezes que forem H e Bournemouth, ele vai contar para a gente, tá? Então, vocês vão ver que vai bater certinho, ó. A gente tem aqui exatamente 15, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, que dá o número de jogos dessa equipe, tá? Passando aqui, a gente vai seguir a mesma lógica para fazer os gols marcados, só que agora que a gente vai somar os gols que foram marcados pelo time da casa, aqui, e os gols marcados pelo time visitante são os gols sofridos, naturalmente. Então, mesma coisa, a gente vai fazer um soma Cs, bem simples, muito tranquilo de fazer, pegando esses dados F, que são os gols marcados, e a coluna G, que são os gols sofridos, no caso dos gols sofridos, tá? É isso que vai ser somado, desde que atenda as condições. Quais são as condições que a gente estabeleceu aqui? Que o time da casa apareça, então, dentro da base de dados. Mesma coisa que a gente fez nas outras tabelas. Toda vez que o Bournemouth aparecer aqui, ele vai somar o número de gols marcados pelo time da casa. E na outra coluna, a mesma coisa. Toda vez que o time do Bournemouth aparecer em casa, os gols sofridos, ou os gols marcados pelo time visitante, são os gols sofridos do Bournemouth. E aí, a gente já vai chegar aqui nessa proporção. O saldo de gols é simples, né, galera? É só dividir subtrair um pelo outro. Os gols marcados menos os gols sofridos, a gente vai ter o saldo de gols, sem muito segredo. Eu coloquei também o dado de XG, né, que é exatamente igual aos gols marcados, só que em vez de a gente trabalhar com essas duas colunas aqui, o que a gente quer são os dados de XG. Então, vai somar a coluna H e a coluna I na nossa fórmula. Então, no caso do XG, a gente vai somar tudo que aparecer na coluna H, desde que a gente tenha o Bournemouth como mandante e que esse jogo já tenha sido realizado. E a mesma coisa para o XG against, né, que seria o XG contra. Só que aí a gente vai somar o XG do time visitante toda vez que o Bournemouth for o mandante. Também sem muito segredo. Aqui está a fórmula para vocês, se vocês quiserem entender. Tá? Só que a fórmula é quase toda igual em todas as colunas, só muda exatamente o que a gente está somando. E fiz a mesma coisa aqui para os X-Points, né? Que eu já tinha calculado na nossa base de dados. Tem aqui os X-Points do time da casa, é exatamente isso que eu quero. A gente vai somar aqui para fazer os pontos esperados da equipe. E aqui o que é legal dessa tabela dinâmica que a gente vai montando aqui ao longo do campeonato? Ela permite que a gente já traga algumas análises para a nossa tabela. Então, por exemplo, uma das análises que eu trouxe aqui que vocês podem fazer também é o saldo de XG, que nada mais é do que o saldo de gols, só que só baseado em performance, só baseado em desempenho, usando só o XG. É um menos o outro também como saldo de gols, né? E a gente tem também esse é um indicador legal, que é a eficiência ofensiva daquela equipe. Como que eu chego nessa informação? Também é uma subtração muito simples, só que agora eu vou confrontar o número de gols marcados pela equipe, então o Bournemouth, por exemplo, fez 19, e o número do XG produzido, que no caso é 27. Ou seja, pelas estatísticas, o Bournemouth produziu para marcar algo próximo a 27,5 gols no campeonato. Claro, não existe meio gol, então a gente está falando aí entre algo entre 27 e 28 gols. Só que ele só conseguiu marcar 19.
Então, esse é um time que tem dificuldade em converter as chances de gol que cria, né? Por isso, ele fica com uma eficiência negativa. Já se a gente pega aqui, por exemplo, esse time aqui que está com mais 4, que é o Brentford. O Brentford produziu no campeonato para marcar 26 gols, né? 25,9 para ser mais exato. Só que ele marcou 30. Então ele conseguiu fazer mais gols do que ele está produzindo. Por que essa informação é importante? Tendência ao longo do tempo é que isso se normalize. Então, se um time está marcando muito mais gols do que ele cria para marcar, a tendência é que ele não consiga manter essa média de gols no futuro. Então, você pode identificar ali talvez um hype exagerado num time que começou bem, mas não está jogando para tudo isso e vice-versa, né? Times que estão criando muito, como é até o caso do próprio Bournemouth, mas às vezes não estão marcando os gols que estão propostos. E tem também, essa informação eu acho muito massa, um comparativo entre os pontos esperados e os pontos reais daquela equipe. Então, como a gente já viu em outra aula, os pontos esperados, eles são derivados das probabilidades que as odds trazem para a gente, né? Que são as casas de apostas que oferecem. Então, o Bournemouth, por exemplo, esperava-se que ele tivesse feito 22 pontos pelas suas cotações ao longo do campeonato. E ele tem quantos? 21. Então, muito próximo do esperado. Mas a gente vai ter times que vão sair dessa média. Então, ó, esse time aqui era para, segundo a nossa projeção, né? Segundo as casas de apostas, esperava-se que ele marcasse 21 pontos no campeonato e ele tem 10 a mais, né? Então ele está com 31 pontos, que é o Nottingham Forest. Faz bastante sentido, inclusive, né? O Forest fez uma temporada muito boa na temporada 24-25. Muito bem, aqui a gente tem basicamente a explicação de todos os dados. Mas como que essa tabela é tão útil? Eu vou tirar um pouco o zoom para que apareça todos os times. Vai ficar pequeno para vocês, mas o que importa é o seguinte. Agora, a gente pode classificar isso o tempo todo e brincar com esses números. Então, vamos fazer a classificação geral do campeonato? Pegar aqui o número de pontos, vou pôr do maior para o menor. Aqui eu tenho já a nossa classificação. Lembrando, isso aqui são dados de mandante, jogando em casa. Então, a gente tem aqui o Liverpool na liderança com 38 pontos em casa, o Arsenal com 34, até chegar lá embaixo na zona de rebaixamento, Leicester, Ipswich e Southampton. Mas vamos supor que você quer saber quais são os times que mais performam, que mais desempenham, que mais produzem para fazer gols. Vamos classificar então o XG. Aqui a gente tem, ó, o Chelsea é o time que mais criou chances de gol, seguido de Arsenal e Manchester City. Ou seja, o Liverpool só é o quarto nesse critério, né? Mas ele tem sido mais eficiente, tá? Qual que é o time, vamos ver aqui, que tem o melhor saldo de XG? Teoricamente, é a melhor relação entre desempenho, porque você está criando mais chances de gol e está permitindo pouco ao seu adversário. Fazer uma classificação só baseada em saldo de XG. Bom, o Arsenal, então, seria o líder, seguido de City, Liverpool e Chelsea. Faz bastante sentido. Mas olha muito interessante, o West Ham estaria na zona de rebaixamento. Então, o West Ham é um time que produz muito pouco, ou permite que o adversário produza muito. Então, essa é uma informação interessante. Se às vezes você vai querer apostar no West Ham, será que vale a pena mesmo? Ou o Forest aqui. O Forest faz uma campanha excelente. Ele é só o 15º em saldo de XG. Então, é um time que foi muito eficaz, né? Foi muito eficaz na sua participação, mas ele não é um time, vamos dizer assim, que merecia... Essa palavra é ruim porque parece que é injusto, coisa do tipo. Mas ele, resumidamente, o desempenho dele no campeonato não justifica a classificação que ele tem. Então, a gente pode, eventualmente, estar até contra ele ao longo da competição. Tá? Que mais a gente pode brincar? E em relação ao desempenho? Vamos lá, do maior para o menor também. Qual o time que está mais acima da média? Esse aqui a gente já conhece, foi o Forest, que a gente já viu lá no começo, né? A gente tem aqui em 10 pontos de vantagem. E vocês veem que ele sai muito da curva. No geral, a gente fica isso aí, ó. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Mas a gente teve também um time um pouquinho aqui acima do esperado, que é o Brentford. O Brentford em casa tem 25 pontos e esperava-se que ele tivesse apenas 21,5. Tá? Lá embaixo também. Tem 2 times ó, que estão muito abaixo em desempenho e performance. Então, o Ipswich e o Southampton, mesmo eles sendo times que são muitas vezes zebra, então a expectativa de pontos deles já seria meio baixa, mesmo jogando em casa, eles ainda fizeram uma campanha pior do que o esperado. Então, vejam que com essa tabela aqui, vocês conseguem sempre ir brincando, e conforme a base de dados for sendo atualizada lá, todos esses dados da tabela também já vão sendo atualizados em tempo real. Você não precisa ficar em outros sites para ficar confrontando escalações, estatísticas, tem tudo aí no seu Excel, tá? E quando a gente fala de visitante, voltar aqui o zoom, o visitante é rigorosamente a mesma coisa, só que você tem que ter um ponto de atenção. Primeiro, que é alterar todas as fórmulas. Quando a gente for buscar o time, que é essa linha C5, é o Bournemouth, vocês vão buscar agora o visitante, né? Então, em vez da gente pegar
como referência, como critério, essa coluna C, que é o time da casa. Opa, perdão. Essa coluna C, que é o time da casa. A gente vai pegar, na verdade, a coluna D, que é o do visitante. Porque agora eu quero que conte quando o Bournemouth for o visitante, e não quando ele for o mandante. Então, essa é um ajuste importante. E tomar muito cuidado também com as mudanças das pontuações. Então, por exemplo, agora as vitórias, elas não são mais o home de mandante. Eu quero as vitórias do visitante, porque o Bournemouth está jogando fora. E eu quero que ele conte vitórias quando o time visitante vencer. Então, a gente muda aqui o critério para A, né? Agora, as derrotas são as vezes que o time da casa venceu. Porque se eu estou calculando, contando as vezes que o Bournemouth é visitante, quando ele perde? Quando o time da casa vence. Então, isso inverte a lógica. Mesma coisa para os gols, para XG, essas coisas. Então, agora, o que a gente vai somar? Os gols marcados de um Bournemouth visitante são os gols feitos pelo time de fora. Os gols do time da casa são gols sofridos pelo visitante. Tem? Então, tem que tomar só esse cuidado para ajustar. Mas as fórmulas são iguais, idênticas. Só muda a coluna do time, que vai ser o visitante, e os gols marcados XG a favor, que são, na verdade, a produção do visitante agora. Tá? O resto tudo igual, inclusive esses indicadores que a gente criou aqui para fazer a análise. E a gente pode ver que, por exemplo, o meu time que está performando melhor do que o esperado, fora de casa, aqui ó, também é o Forest. O Forest também está conseguindo pontuar muito mais. Só que aqui a gente já tem mais desvios para cima, né? Esses 3 times na sequência, que são Fulham, Palace e Liverpool, também conseguiram muito mais pontos do que se projetava inicialmente aí pelas cotações que eram dadas pelas casas de apostas. Mesma coisa, vamos ver a eficiência ofensiva? Ó, o time mais eficiente ofensivamente fora de casa é o Liverpool. O Liverpool não criou para fazer tantos gols assim, né? Ele criou para fazer 31 gols e ele marcou, na verdade, 40. Tá? Então, ó, esses dados são legais para a gente poder ter esse acesso a esse tipo de informação. Mas o resto é exatamente o mesmo que vocês já estão acostumados. Fazendo a classificação aqui, fica muito simples. E a gente tem também a possibilidade de fazer a classificação geral, que nada mais é do que somar as duas informações. Então, você pode somar o mandante e visitante, as duas tabelas que a gente construiu, para chegar na classificação geral. Aí sim, a gente vai ter, ó, vou tirar o zoom também, a classificação normal do campeonato, normal de tudo, e também os dados que a gente tem agora mais globais, né? Então, qual que é o time de saldo de XG mais forte? O Liverpool, né? E a gente já viu que isso é muito pelo desempenho como visitante, que ele consegue ir acima da média, e a gente vê que a performance dos times que estão na zona de rebaixamento faz todo sentido, né? Os 3 piores times do campeonato são também os times que têm o pior saldo de XG, ou seja, eles produzem menos e permitem ao adversário mais também, o que é um problema. Beleza, pessoal? Acho que a gente passou aqui por todos os pontos da tabela, como vocês sabem. E aí, curtiram a classificação? Cara, isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Vira e mexe, eu tô ali fazendo as minhas análises, fazendo as minhas precificações, e dá uma vontade de dar uma olhadinha na tabela, no desempenho do time em casa, no desempenho do time fora, e isso é muito mais fácil se você já tem isso na sua própria planilha, tá? Sem ter que ficar acessando sites e logando e encontrando a informação. Fora que a gente consegue produzir indicadores muito valiosos, como vocês viram a eficiência ofensiva, daria para fazer também a eficiência defensiva, os pontos esperados, os pontos esperados via XG, pode fazer uma classificação de resultados via XG, enfim, tem várias formas de você enriquecer essa tabela e deixar suas análises ainda mais legais, ainda mais completas aí nas apostas esportivas.